Olá, meus amigos, tudo bem? Olha só, eu vou fazer uma série de duas aulas com vocês a respeito de uma live que eu fiz com o Master Coach Jairo Andrade lá de Brasília, certo? Então nós vamos passar em 2 semanas, em duas aulas seguidas, ah, essa live, tá? E a primeira parte é falando dos perfis comportamentais aliados ao neuromarketing. Então, a gente vai ver qual é a importância do conhecimento do perfil comportamental no mercado de trabalho. Esse primeiro vídeo, no início a gente teve um probleminha quando fomos fazer a live. é, Travou o sistema e a gente não conseguiu entrar, então demorou um pouquinho para eu entrar. Cerca de uns 10 minutinhos mais ou menos, porque a aula é curtinha, uma horinha só. E durante esse período, o Master Coach Jairo Andrade, ele fez uma explanação, uma introdução a respeito, e depois que eu entrei a gente tratou um pouco sobre o neuromarketing, e depois na segunda fase nós tratamos da parte mais do conhecimento do perfil comportamental no mercado de trabalho, tá? Então é uma série de duas aulas. Eu vou colocar as atividades ali no final, né? E encerrando essa matéria, na próxima semana a gente vai ver a parte 2, que aí é a parte mais ligada ao coach do Jairo Andrade, que ele vai tratar da DISC, ok? Abraço para vocês, tá? Aproveitem, porque tem muita informação. There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Boa noite, pessoal! Hoje é com imenso prazer que iremos fazer uma live com um amigo meu de mestrado. Fizemos em Buenos Aires há alguns anos atrás, falando sobre... fizemos um mestrado sobre marketing estratégico, né? E agora ele mora em Maringá e eu aqui em Brasília. Sempre foi a falta de tempo da gente entrar. Obrigado, Dani, grande parceira minha. Enquanto isso, o pessoal não está entrando, vamos mandar coraçãozinho, Dani? Coraçãozinho não, aviãozinho, convidando a galera, né? Para o pessoal participar, porque agora é o momento. Hoje iremos falar sobre perfis comportamentais. Isso aliado ao quê? Aliado também ao neuromarketing, que o professor Alexandre Caparelli, ele tem feito isso com grande desempenho lá em Maringá. Então todos sejam bem-vindos. Quem está entrando aí eu não estou vendo, porque eu estou mandando aqui os coraçõezinhos, chamando o pessoal para conhecer um pouquinho de perfil comportamental, chamando a galera. Vamos lá, todo mundo participando, aproveitar essa oportunidade para a gente falar sobre autoconhecimento. Isso é fundamental. Então vamos lá. Aqui já foi um bocado. Boa noite, Elisa. Cadê o meu amigo? Cleito Caparelli já entrou também. Deve ser da família dele, é irmão. Gabriel Ribeiro. Aline. Boa noite, Aline. Tudo bem, minha linda? Quanto tempo? Opa, o tema hoje é bem interessante. Esperando o Caparelli entrar, professor Alex Caparelli, professor de Maringá, estudamos juntos, fizemos um mestrado juntos em Buenos Aires sobre marketing estratégico.
E eu, na época, já atuava já como coach já, e nesse atuar como coach, a gente sempre estuda o comportamento das pessoas, né? Não tem como. E eu tive a oportunidade de desenvolver a minha formação em analista comportamental. Hoje eu sou trainer comportamental através da ferramenta DISC. E quando a gente fala de perfil comportamental e a gente fala de consumo de neuromarketing, a gente está falando de coisas assim muito próximas, porque dentro do perfil comportamental de cada um, a gente consegue perceber o neuromarketing, a neurociência trabalhando cada vez mais forte nisso, né? Então, o Alexandre ele vai fazer essa tratativa da parte do neuromarketing, e eu vou fazer o comparativo com a parte de perfil comportamental, que todos nós temos, tá? Isso aí eu não tenho, eu tenho. Todos nós temos, tá? Isso já foi pesquisado, mais do que pesquisado, vocês terem uma ideia, o perfil comportamental ele é estudado desde a Grécia. Então, é um trabalho realmente que agora tem uma bagagem, tem ferramenta, tem... Olá, Lúcia, tudo bem? Aí, Caparelli, entrou, deixa eu convidá-lo aqui. E aí, apostos, muito bem. Então, para vocês terem uma ideia, o perfil comportamental ele já é estudado já desde a Grécia. Olha lá, o cabeludo. Espera aí que eu tô me conectando. Tá entrando aí. Vamos lá. Então, audiência, o quanto é importante a gente conhecer o nosso perfil comportamental e saber também usar isso dentro do neuromarketing, o quanto isso implica também, até mesmo nas condições profissionais, nas condições de trabalho, né? Como que a gente consegue melhorar as nossas relações profissionais através do perfil comportamental. Então, nos tempos atuais, uma vez, caiu aqui a conexão com ele, vou mandar novamente. Uma vez que agora a gente vive uma outra realidade, né? A gente vive uma outra realidade. O normal agora não vai ser mais normal, vai ser uma outra normalidade que agora a gente vai ter que saber lidar melhor com isso. Olha aí, ó. Tá aparecendo. E aí, meu amigo? Eu não estou aparecendo no vídeo aí. Você não está aparecendo no vídeo, está travado a sua imagem. Tá travado? Será que eu devo trocar de máquina e para o computador? Oi? Será que se for para o computador eu consigo? Bota no 4G. Você está no 4G? Não, eu estou no... No Wi-Fi? No Wi-Fi. Sai do Wi-Fi e vai para o 4G. Que é melhor. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu tentar pelo meu computador. Pode ser também. Isso aí sem problema algum, fica à vontade. Enquanto isso aqui, eu vou falando com o pessoal um pouquinho sobre perfil comportamental, tá? Não esquenta a cabeça com isso, não. Então, pessoal, hoje, como a gente... Me manda novamente só a porta aqui para eu entrar. Oi? Me manda novamente a porta para eu entrar, que eu estou no computador agora. Mas aí você tá no computador e você tá no celular, né? Sai do celular. Vou sair dele. Isso, sai do celular. Isso. Pode sair do celular, que aí ele vai abrir aqui uma outra casinha aqui. E aí a gente já chama você. Então, pessoal, hoje com essa Covid, a gente hoje enfrenta uma nova realidade. Então, tudo que era antes, agora mudou. E o quanto é importante hoje nas nossas relações a gente compreender os perfis, conhecer a gente mesmo, né? Eu digo muito autoconhecimento, e o perfil comportamental ele é fundamental nisso. Então, quando a gente alia esse conhecimento que a gente tem de qual que é o nosso perfil e aonde a gente está inserido, e isso usando também a parte que o professor Alex vai usar,
que vai ser sobre a parte de neuromarketing, tudo isso facilita muito. Para vocês terem uma ideia, quando eu falei para vocês que a gente já estuda já a parte de perfil comportamental, a gente está falando que a gente estuda desde a Grécia, né? Então, naquela época, as pessoas elas eram consideradas dentro do perfil comportamental como fogo, né? Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Fogo, água, terra e ar. Ou seja, os 4 elementos da terra éramos nós, né? Boa noite, Nalva. Minha linda mãe, então, participando. Ó, que legal. A mãe prestigiando o filho. Isso é bom, né? Então, o que acontece? Isso é muito importante, porque desde a Grécia já havia estudo comportamental, que são os 4 elementos. E aí, não satisfeito, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele começou a estudar os seus pacientes. E nesse estudo dos seus pacientes, ele começou a ver o seguinte: qual era aquele paciente que apresentava mais, que era colérico, né? Qual aquele paciente que era mais fleumático, aquele paciente que era mais sanguíneo, aquele paciente que era mais melancólico. Então, tudo isso foi se aproximando, né, de um estudo do perfil comportamental. Na frente, mais à frente, então a gente tem a Grécia, tem Hipócrates, o pai da medicina, já começou a ver aqueles perfis que ele começou a ver, de estudar, que é o sanguíneo, o fleumático, perdão, o colérico e também o melancólico. Chegou um momento em que Carl Jung ele começou a estudar também isso. Falou assim, isso tudo tem um sentido, não pode ter fogo, água, terra e ar, melancólico, sanguíneo, não pode. Então ele foi estudar isso e chegou à conclusão, Carl Jung chegou à conclusão dos 4 perfis comportamentais que nós temos, que é o produtor, o sensitivo, o intuitivo e o analítico. Mas só que nada disso chegou-se a uma conclusão final. Foi feito embasamento, Carl Jung, pai da psicologia cognitiva, né? Foi aluno seguidor do Freud, mas só que em uma outra linha. E aí, boa noite, Rosângela, seja muito bem-vinda. Então, dentro disso, Karl Marston, em 1923, ele lançou um livro que se chama, agora veio, vamos lá, vamos ver se agora o nosso amigo Alex Caparelli aparece. Tarararã. Vamos lá, aguardando ele. Karl Marston chegou à conclusão do DISC, né? Aê! Salve, salve, Jairo Andrade! O irmão do coração! Meu grande irmão! Eu estou tentando me conectar aqui, mas agora deu tudo certo. Volta. Aqui. Eu tô torto. Aí. Muito bem. Muito bem, garoto. Enquanto você entrava, eu estava explicando um pouquinho do perfil comportamental para o pessoal. E aí eu estava chegando agora na parte assim, final, onde foi concretizado o estudo do perfil comportamental que cada ser humano tem, né? E aí hoje nós temos 4 tipos de perfil, né? Que é o dominante, temos o influente, temos o analítico e também temos o estável. E eu estava falando para a nossa audiência aqui, Caparelli, que hoje, devido a essa mudança de normalidade, né, vamos assim dizer, porque quando voltarmos ao normal, o normal já se foi, agora é um outro normal que nós mesmos estamos criando, né? O quanto que é importante as pessoas terem o autoconhecimento, sabendo do seu perfil, conhecendo o seu perfil, sabendo lidar com o seu perfil, né? Isso na empresa, com família e tudo mais. E o quanto é importante o neuromarketing
também dentro dessa visão que você fez questão de juntar, e que é muito interessante, vendo como que o neuromarketing ele funciona dentro do perfil de cada um. Então, vamos fazer uma breve apresentação aqui para a nossa audiência. Aí eu quero que você fale, claro, como que você, depois eu falo um pouquinho de mim, como que a gente se conheceu, para daqui a pouco a gente começar a meter bala aí, mostrar o que é, compartilhar um pouco do nosso conhecimento com essa audiência linda e maravilhosa. Jairo Andrade, meu amigo, preciso mandar alguns abraços aqui, que eu tenho várias pessoas, vários amigos, vários amigos, e eu pedi assim, olha, ó, vai ser uma live muito top com um cara muito top aqui, né? Raquel Maiara, um grande abraço, minha ex-aluna, muito competente, tá? Acho que tá morando em Terra Boa agora, estou comigo lá em Campo Mourão. Meu amigo Léo Moreira, lá de Campo Mourão também, música, professor de economia. A gente tem feito muitas lives juntos, né? E o tema que a gente mais aborda é neurociência nas lives do Leandro Moreira. Pessoal da minha família, todo mundo ligado, conectado aí. E vamos que vamos, meu irmão. Tem muita informação para passar para os amigos. Isso. Bom, ó, eu tenho uma outra coisa aqui também, Jairo, que eu quero te mostrar aqui. Vai. Mandar um abraço pro pessoal de Presidente Prudente. Olha essa bandeira aqui, ó. Olha aí, que bandeira bonita. De que é essa bandeira? Essa bandeira é dos motociclistas com Cristo. Ó, que massa, rapaz. Que legal. Esse é do meu amigo Eduardo, lá de Presidente Prudente, que tem uma espécie de ONG. Ele é um cara que faz uma coisa sozinho para alimentar pessoas, né, que estão desamparadas de rua, e ele tem esse projeto aqui, e ele faz... Cara, o cara é fantástico. Ele põe dinheiro do bolso dele para levantar grana, e a única coisa que, para levantar, né, o pessoal, esse material todo, e a única coisa que ele cobra é alimente o morador de rua e nos mostre. Cara, isso ele já conseguiu milhares de ações. Um grande abraço para o Eduardo, Presidente Prudente. Que legal, que legal. Então vamos lá. Eu contei um pouquinho da nossa história aí, da nossa amizade, para a turma aí, enquanto você entrava. E aí eu quero que você fale um pouquinho aí, rapidinho, bem rápido, para a gente já entrar no assunto. Como é que é a nossa história aí? Vai, fala. A gente se conheceu indo para a universidade, lá em Buenos Aires, no primeiro dia de aula. A gente se encontrou na rua e falou, cara, você sabe onde fica a UCS? E, cara, eu tô indo para lá também, sério? Então vamos embora, vamos junto. Aí nós começamos a nossa amizade. Somos irmãos hoje, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui em Brasília... Eu falo sempre para os meus alunos, Jairo, o seguinte, a gente não tem reconhecimento do nosso curso lá da Argentina, porque o nosso Ministério da Educação não tem nenhum acordo com eles. Mas o que a gente conseguiu aprender, informação, cara, conheci muita coisa, ganhei muita experiência com isso aí. O título ali é o que menos importa para nós agora, né? Agora, para a gente não... Isso, o que importa foi a nossa experiência, o nosso conhecimento, né? O que a gente pôde aprender, isso foi realmente muito válido, né? Eu uso o marketing estratégico hoje nas minhas consultorias, mas além da consultoria, eu faço o meu trabalho como coach, hipnólogo e escritor. Agora, em agosto, a gente vai fazer o lançamento do livro Mindset da Felicidade, que aí eu estou focado mais na parte de relacionamento, como se ninguém precisasse disso, né? Então, eu estou focado nisso. Mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos trocar esse conteúdo com essa galera maravilhosa aí, vamos passar para eles aí o que a gente tem de melhor sobre perfis comportamentais e neuromarketing. Isso aí, vamos lá?
Vamos Bom, lá. eu não sei se você já fez uma introdução enquanto eu entrava aqui, né? Que teve um probleminha aqui na minha mídia, mas agora está tudo certo. Mas assim, o neuromarketing é um campo do marketing que estuda a ciência do comportamento do consumidor, tá certo? Então ele é a união entre o marketing e a neurociência, né? A ciência que é considerada uma chave para o entendimento da lógica, que visa também entender os desejos e os impulsos e as motivações das pessoas. Né? Esse que é o grande barato do neuromarketing. A gente passar a entender como funciona o comportamento, as atitudes das pessoas, e a gente poder aplicar tudo isso aí no nosso negócio. Sim. Claro, o tema que você sugeriu, que eu achei fantástico, tem a ver também com o profissional e assim, como se a gente fosse contratar um profissional, como que é o perfil desse profissional, como ele deve, né, se colocar no mercado, se colocar perante a tudo isso aí, né? Então essas dicas de neuromarketing para o consumo também vale para o consumo de marketing pessoal, o marketing de pessoas. Sim, tá certo? sim, não tem dúvida, não tem dúvida. A gente juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, vamos assim dizer, eu vou pegar o primeiro perfil, e aí você vai utilizar o neuromarketing desse perfil. O perfil que é o dominante, né? É um cara que extremamente trabalha com prazos e metas, ele é o chefe que sobe na cadeira, ele fala com todo mundo, ele chama atenção, bora, 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 eu quero assim, eu quero assado, e faz a coisa acontecer. Isso dentro do neuromarketing é fundamental, Alexandre Caparelli? Vos pergunto. Olha, eu sou um cara muito pé no chão a respeito assim de tomar decisões e eu dificilmente tomo uma decisão precipitada, a não ser que o meu cérebro reptiliano faça com que isso aconteça. Senão vai morrer, né? É claro, porque senão a gente precisa, claro, analisar cada situação e alguns tipos de negócios você tem que ter pessoas proativas demais. Outros tipos de negócios a gente pode pisar um pouco mais leve e tomar decisões um pouco mais brandas, mais tranquilas, que assim não vai comprometer de nenhuma forma, né? Uhum. Eu vejo nos meus estudos, eu vou colocar aqui que eu vou lendo aqui também que o pessoal está escrevendo aí, tá? Isso. Né, Lorena aí, abraço. Falando para você que 80% do comportamento humano se explica pelo poder, pelo fator biológico. E 20% corresponde ao código cultural. Você está entendendo? Então, assim, nós temos pessoas que são muito mais ativas, proativas e tal, enquanto outras pessoas são aquelas pessoas que a gente chama de bastidores, né? O frente de palco e os bastidores. São os mais tranquilos. Tá? Então, dentro desse universo todo, 85% do processo de decisão, de tudo que você toma na sua vida, está no seu subconsciente e no seu inconsciente. Por isso que o Jürgen Klarik, que nós estudamos lá, ele explicava lá que, você lembra? Nosso querido professor falava tanto de Jürgen Klarik, né? Isso. Sou fã dele também, claro. Então ele fala dos três cérebros, né? Do cérebro reptiliano, do límbico e do córtex, ou neocórtex, né? Que é uma situação assim, em que é como se a gente tivesse três cérebros mesmo, né? Vou dividir em pedaços, um só, não tem divisão, tá? Mas assim, é o final da coluna, né? Aí eu tenho o reptiliano, né? Depois eu tenho o límbico e depois eu tenho o córtex, que é essa parte de cima aqui, que é a nossa parte mais interessante. Então, o que acontece? O cérebro reptiliano, ele é o cérebro instintivo, dominador, reprodutor, ele é um animal dentro de nós. Então, às vezes a gente toma algumas decisões baseadas nisso. Tá? Então, o que acontece? Enquanto o córtex pensa, o límbico sente,
Tá? O reptiliano, ele simplesmente atua. Ele não tem restrições, ele sempre ganha-ganha. Então ele ainda atua e ele ainda reage a fenômenos de sobrevivência, a fenômenos de reprodução, a fenômenos de dominação, tá certo? Então ele é fundamental na decisão de compra quando você consegue associar ele com necessidade. E aí, assim, para sobrevivência, ele acaba te ajudando a optar por isso aí, tá? Então, a emoção mata a razão, né? E o instinto mata ambas. Tá entendendo? O instinto é o motivo pela qual compramos as coisas, inclusive. Né? Se você pegar aquela pirâmide de Maslow, ele vai dizer certo qual que é o primeiro degrau da pirâmide. São as necessidades básicas. Ar, água, comida, abrigo. Né? Sim, então, sim. Isso é uma forma de sobrevivência. Esse é o básico, tá? né? Esse é o básico, né? Da sobrevivência. Na pirâmide de Maslow, esse é o básico, né? É a sobrevivência. Exato. E até chegar ao topo da pirâmide, que é a condição social melhor que o cara quer. Status, né? O status. Então, o cérebro humano, eles são duas coisas aí, né? É um arquivo e uma fábrica. Ele funciona como arquivo e como uma fábrica. O instinto é o motivo pelo qual compramos as coisas. Consumimos as coisas. O cérebro humano, ele trabalha como um arquivo, ele se relaciona ao sistema límbico, né, e absorve informações por meio dos 5 sentidos básicos. Né, olfato, visão, audição, bom, aquilo que a gente já conhece, tá? E quando tudo isso aí acontece, o processo de armazenamento de maneira subconsciente, o córtex vem, julga e filtra, que já é a parte mais, vamos dizer assim, pé no chão da coisa, né? Então, só para completar o raciocínio aqui dos 3 cérebros, para a gente poder entender esse fato de consumo, né? O límbico, o cérebro do meio, tá? É o cérebro dos mamíferos. Tá? Ele é emocional, tá certo? No qual estão os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos medos, tudo aquilo que nos aflige muitas vezes. E uma ideia legal disso aqui é que as mulheres são muito mais límbicas que os homens. Você sabia disso? O poder real das mulheres é que as tornam líderes, efetivas, e suas habilidades emocionais e límbicas. O cérebro límbico humano não tem capacidade de expressar literalmente as emoções que nos invadem. Por isso é difícil entender esse consumidor. Tá? E sem contar que ele é 1000 vezes mais controlador e mais poderoso que o sistema córtex. O sistema córtex simplesmente ele é racional, funcional, analítico, lógico. Então, ó, e outra coisa, viu, Jairo? Nós somos a única espécie com esse tipo de cérebro, tá? O cérebro córtex, o neocórtex. Nele estão os valores, os preconceitos em relação às coisas. Para você ter ideia, o cérebro córtex é o único capaz de gerar uma verbalização ou uma lexia, tá, de uma pergunta. As pessoas não funcionam pela razão, e sim pela emoção. Os homens são mais córtex do que as mulheres. Por quê? Pelo instinto de caça. Instinto de caça, exato. E aí eu entro até um pouquinho mais com o reptiliano também para o masculino, porque o masculino ele tem essa questão de sobrevivência, de defender o grupo, de querer fazer a união da espécie, que isso nos acompanha desde quando nós éramos Homo sapiens, ou antes mesmo do Homo sapiens. O reptiliano ele valia tudo, né? Que era, ou seja, a sobrevivência, né? Então eu junto até um pouquinho. Agora, dentro disso, Alex, o que é muito interessante é que quando a gente percebe, você estava falando aí do córtex, que é a parte analítica, nós vemos assim, muita gente com perfil comportamental, ou seja, perfil psicológico. Olha só que interessante, a gente está abrangendo a neurociência, a gente está utilizando a psicologia,
estamos utilizando também a ferramenta de marketing. Então, se a gente fazer um bem bolado com isso aí, a gente cria uma cartilha que a gente domina o mundo, né? Mas olha só que interessante você estava falando. Quando eu pego uma pessoa que tem um perfil analítico, que é aquela pessoa que não gosta de falar muito com as pessoas, ela é introspectiva, ela não gosta de conversar, ela precisa de muitos dados para tomar uma decisão, como que você vai chegar e fazê-la, fazer convencê-la de consumir algo, de comprar algo, de tomar tal atitude sem números, sem usar o córtex dela, né? Então, o perfil analítico ele é muito isso, né? Ou seja, eu preciso de muitos dados, eu preciso pensar muito, eu preciso analisar muito, que é o analítico puro, que aí é o córtex, que aí eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter fundamentos, eu preciso ter embasamentos para tomar tais decisões. Não é assim no estalar de dedos. Diferentemente, partindo para o límbico, que é a emoção, é o perfil influente da pessoa. Que é aquele cara que é benquisto, que fala com todo mundo. Fala assim, não, galera, deixa que eu vou pagar a chopada aqui agora, é por minha conta essa rodada, vocês são meus queridos. Né? Então tem muito isso, né? O perfil influente é o límbico total. Ou seja, eu tenho o límbico ali aflorado o tempo inteiro. Que aí eu faço com que, pô, cara, vamos viajar para tal canto? Lá vai ser assim, assim, assim. Mas como que a gente vai? Bora, rapaz, a gente vai e a gente vai conseguir. Se você for fazer isso para um analítico, você não vai conseguir nunca, né? Então é bem interessante a gente juntar esses perfis comportamentais com o que a gente está falando do neuromarketing, da neurociência, né? E quando a gente também fala muito do reptiliano. O reptiliano, ele tem aquela coisa assim, vai ou vai, eu quero, é isso, ou seja, é a minha necessidade que tem que ser suprida, né? Então, se essa minha necessidade tem que ser suprida, automaticamente eu vou tomar uma decisão rápida. Eu não vou esperar o dinossauro chegar e comer minha família, ou então uma onça levar minha família. Eu já vou acender a tocha e já vou com a lança para cima dela. Se eu sobreviver, bem, mas a minha família vai sobreviver. Então, esse é um perfil dominante. Olha só como a gente vai juntando as coisas. A gente vai juntando os perfis psicológicos com a neurociência, com o cérebro que a gente está estudando aqui, as 3 partes, que aí é justamente aonde entra você. Tá vendo como as coisas dão certo, rapaz? Tô vendo sim. Olha, tem bastante gente participando aí. Lorena, um grande abraço. Minha esposa Branca Caparelli tá ligadinha aqui, me acompanha em tudo, parceiraça. Show. Tá, abraço, Lorena. Bianca Freitas, minha aluna do 7º período de administração da Faculdade Santa Maria da Glória, em Maringá. Pessoal, meus alunos estão ligados aí, viu, Jairo? Show de bola, galera. Ó, aproveita aí, manda aviãozinho chamando mais gente aí, ó, para nossa live. Vai convidando. Isso aí, pessoal. Aí, ó. Chama mais gente para poder participar, porque aqui, olha, compartilhar conhecimento, compartilhar córtex, límbico, reptiliano, perfil comportamental, falando sobre dominante, influente, estável, analítico, como você se tornar melhor, como você lidar melhor. É importante, gente. E é nesse momento que a gente tem que fazer essa nossa diferença. Então, chama quem você ama, chama quem você gosta, traz aqui para a gente poder conversar e compartilhar esse conhecimento. Vai lá, Alexandre, contigo, meu querido. Beleza, Jairo. As decisões de consumo, elas são baseadas realmente nesses 3 cérebros, né? E como você falou, é muito difícil você lidar com uma pessoa que ela é muito centrada, ela utiliza muito o córtex. Por quê? Porque ela pensa antes. Ela não se deixa envolver muito em emoções. São pessoas ditas dos bastidores. Sim. E quando você pega... os homens são assim, né? Não quero fazer comparações aqui não, de gênero, tá? Mas as mulheres, por exemplo, que são mais límbicas, elas são um pouco mais consumistas, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são os neurocientistas, né? Uhum. Que são mais límbicas e elas são mais consumistas também. E muitas vezes ela compra por uma emoção, por algum fator que leva, né, a ela pensar que aquilo é agradável, que aquilo vai fazer bem para ela ou para quem a vê-la, né? E o cérebro dela vai funcionar, né, no esquema límbico,
Uhum. tá? O nosso cérebro ele é muito complexo para você Graças a poder Deus, entender né? o que faz. Graças a Deus. Já Parece faz, que já você faz porque 20 sempre tem uma anos. desculpa. Tá certo, verdade. Já faz 20 anos que eu me especializei em marketing e leciono desde então. Há 19 anos em sala de aula já lecionando graduação e pós-graduação, sempre na área de marketing e na área comportamental. Então, com o tempo, a gente vem descobrindo coisas fantásticas, né? A última que me pegou mesmo de acordo foi o neuromarketing, a partir de 2013, quando nós descobrimos isso aí, né? Mordeu, né? Então, e para poder entender bem o que é o cérebro. O cérebro humano, segundo Alex Born, até uma citação dele de 2007 aqui, tá? Ele fala para nós, né, ele cita nas suas obras, que o nosso cérebro possui 100 milhões de neurônios. Milhares de operações mentais a cada segundo, durante as 24 horas do dia. Isso ao longo de 80, 100, 120 anos, se o cara chegar. A capacidade de memorização nossa é equivalente a 30 milhões de livros de 500 páginas, segundo Alex Born. Então, aquela ideia que a gente já viu, e eu e você, a gente ouviu muito Raul Seixas nos nossos finais de semana, e Raul Tomando dizia, vinho né? e fazendo Tomando vinho. trabalho. Fazendo trabalho também, né? E ele dizia que a gente só usa 10% da nossa cabeça animal, né? Exatamente. Isso aí virou uma lenda, né, cara? Mas não é bem assim, não. A gente usa muito mais do que isso, mas a gente não chega nem próximo a 100% de uso dele, né? Então, o nosso cérebro, o cérebro humano, ele pode processar cerca de 126 informações por segundo. Claro que a gente não percebe, a gente não faz isso totalmente sabido, mas ele tem essa capacidade. Então, nós podemos gerir, por exemplo, informações ao mesmo tempo em 1/18 de segundos. Tais como sons diferenciados, estímulos visuais, nuances de emoções e pensamentos, ou seja, 7.560 por minuto, quase 1 milhão, quase meio milhão por hora. Você sabe o que é interessante isso aqui? Vou só fazer um paralelo aqui. Aqui na minha casa, a gente gosta muito de música. As minhas filhas já estudam música. A Mariana já está na orquestra do Sesc, né? Apesar de ser muito jovem ainda. Então eu tenho vários instrumentos aqui, inclusive, né, dá até para mostrar alguns aqui, né? Viola, violão, piano, né? Vários aqui. Então elas são muito bem ligadas. E eu tenho um ouvido até, apesar de não tocar tão bem, eu tenho um ouvido muito bom. E a Giovana, ela está agora, está compondo. Ela tem 9 anos e fala que está compondo agora. O caderninho cheio de cifras lá. Quando ela dá o primeiro toque na tecla, eu já consigo saber se está no tom, tá? Ou se está fora, no primeiro. E às vezes eu consigo identificar a música em 2 ou 3 acordes. Aí fala, não, mas você é acostumado com música, você está treinado para isso. Não, o nosso cérebro tem essa capacidade. É que a gente não educa ele para isso. Tá? A maior parte dessas informações, ela processa em níveis não conscientes. E a gente deixa ela passar, tipo, batida, né? Sim. Entendeu? É uma coisa importante é que nós não demos conta disso. Porque se a gente pudesse treinar o nosso cérebro a agilidades, a raciocínios mais lógicos, né, e a controlar a nossa emoção, a gente conseguiria resultados melhores. Eu, por exemplo, sou... Agora, só fazendo um parênteses aqui, a Lorena falou que toca violão, eu quero ver, hein, depois, hein? Eu também toco violão. Toca, né? Já tocamos lá em Buenos Aires. Tocava não, calma, tocava não. A gente batia a corda, é diferente. É diferente, tá? A gente batia a corda, a gente não era essa coisa toda, não. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que, assim, a gente não tem a noção da máquina que nós carregamos em cima dos nossos ombros.
Nós não Exatamente. temos noção, né? Então, assim, a gente... Aí entra para um lado também que eu vou trazer um pouquinho para o lado psicológico, que a gente acha que nós não somos capazes, que nós não somos compreendidos, que eu não dou conta. Aí entra uma porção de coisa, de autossabotagem, de acreditar Sim. que não é capaz. E, pelo contrário, a máquina ela está ali, ó, vibrando, vibrando, vibrando. Agora, há pouco tempo, saiu, né, a neuromodelagem, né, ou seja, a recuperação de neurônios já detonados. Ou seja, as nossas sinapses elas não param em nenhum segundo. Alex Caparelli, audiência linda. Eles não param. E agora vem a neuroplasticidade, ou seja, reconstrução do neurônio que já foi detonado. Então, assim, por que a gente tem que subjugar-nos que nós não somos capazes, sendo que você me falou muito bem aí agora, que a gente não é disciplinado. A gente não coloca disciplina para o nosso cérebro e fala assim, cara, você dá conta de fazer, você consegue fazer, mas só que não. Nem reprograma. A gente fica acomodado, a gente fica na zona de conforto, fala assim, não vou conseguir mesmo. Aí já começa já queimando a largada. E não é assim. A gente tem capacidade, entendeu? O nosso cérebro é uma máquina poderosíssima. A gente é que não dá valor a ela. Olha aí, ó, Elaine Paiva, tenho esse problema de autossabotagem. Elaine, não pensa que é uma autossabotagem, porque às vezes você está fazendo isso aí de forma inconsciente, tá certo? Por isso que eu toquei no assunto de disciplina. Né? Está havendo reprodução, né? Ou a gente está refazendo os modos. Então, muitas vezes a gente faz, por estar na zona de conforto, não faz. Não faz. E às vezes tira o pé e sai dali e fala, vou fazer, faz. Então, assim, não pensa que é uma autossabotagem, não. Tá? Porque se você pensar assim, você vai ficar na zona de conforto mesmo. Tá? Tenta sempre sair desse ciclo de conforto. E nós temos 4, tá, Elaine? Nós temos 4 zonas na nossa mente. Nós temos a zona do conforto, a zona do medo, a zona da habilidade e a zona do sucesso. O que acontece? A gente tem medo de colocar, a gente sair da nossa zona de conforto, do que é quentinho, para se expor. Porque a gente fica preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente, com o que vão falar da gente, será que eu vou dar conta? Então, nem faz isso. Aí volta para a zona de conforto. A gente tem que realmente, não sei, quero aprender, vou aprender. E aí vai, mete as caras. Vai cair? Vai. Levanta de novo. Vai cair? Vai. Você falou muito bem no início, Caparelli, que nós somos mamíferos, né? Ou seja, nós precisamos de alguém para ser cuidados. Então, nós precisamos de amor, nós precisamos de sentimento, nós precisamos de carinho, todos nós precisamos. E quando a gente fala da zona de conforto, da zona do medo, a gente tem medo de encarar o que a gente não sabe, o desconhecido. A gente foi para a Argentina, no primeiro dia de aula, a gente não sabia onde ficava UCES. Você de um lado da rua e eu do outro lado da rua. Eu falei assim, pô, tu é brasileiro? Eu sou. Tá indo para a universidade? Estamos perdidos? Mas estamos juntos. E a gente foi, sabe, com medo. Se protegendo, né? Exato. E chegamos lá, encontramos a sala, foi difícil, mas chegamos. Então, assim, superamos o medo. Quando a gente supera o medo, a gente desenvolve habilidades. Agora eu já sei o caminho, agora eu já sei qual que é o melhor hotel, qual que é o melhor preço, qual que é a melhor comida próximo, entendeu? Então, gente, não fique se auto-sabotando. Tem que sair da zona de conforto. Tem que se jogar mesmo. Você sabe uma outra coisa que você pode associar isso aí? Né? A gente falando de zona de conforto um pouco. A verdadeira conexão está na mistura do comportamento biológico com o comportamento cultural. Claro, eu preciso verificar, eu preciso saber como que é o meu comportamento biológico. E se eu tenho um perfil um pouco mais... A gente tem vários tipos de perfis, né? Dentro desses perfis, os nossos comportamentos. Mas como que ele é associado com a nossa cultura? Tá? Então, ó, não é possível interpretar a cultura do comportamento humano com apenas uma ciência, tá?
sob o risco de você cair em umas técnicas monótonas aí, que trazem resultados pobres e até muito arriscado, eu digo, né, confortavelmente isso, porque eu sou cientista, você também é cientista, e a gente se baseia tudo em obras, a gente se baseia em autores, e tem uma terceira coisa que eu quero colocar aqui, que eu venho fazendo isso há algum tempo, com alguns trabalhos, com algumas publicações, que é autores que refutam teses. A gente, na graduação, a gente tem uma ideia de que se o Kotler falou que está certo, e acabou. E não é assim. Só por quê? Porque se eu fizer esse lance com o biológico aqui e o cultural, eu vou saber que nem tudo me agrada. Tudo que me agrada pode não te agradar. Você adorava vinho Malbec. Eu não gosto de Malbec, eu gosto de Cabernet. Está entendendo? Sim. Então a gente acaba fazendo processamentos no nosso cérebro e muitas vezes para agradar as outras pessoas, a gente não sai da zona de conforto. Eu não preciso agradar as pessoas, eu tenho que agradar a mim. E aí eu ter os fatores culturais que me coloquem numa posição de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa compreensível e de ser uma pessoa parceira. Assim como aconteceu com a gente lá no primeiro dia, que a gente não se conhecia, nunca tinha se visto. E entramos numa margem de proteção, de parceria, né? E somos amigos até hoje. Né? Então, 85% do processo dessas decisões, eles acabam vindo do subconsciente e do inconsciente. Você está entendendo? É a hora que o cérebro reptiliano diz assim, não, eu preciso me proteger. E se eu tiver amigos, parceiros, gente que estão na mesma vibe que eu formo grupo. Claro. E um grupo é mais forte que um indivíduo. Foi o que aconteceu com a gente, não foi? Foi o que aconteceu com a gente. Foi o que aconteceu com a gente. Tá entendendo? Era eu e você sozinho, daqui a pouco a gente foi capturando o pessoal que se adequava a gente, pensando na gente e tal, pá. Veio o Reis, veio o Carlos Eduardo, veio o Santana, veio a Luz, a gente, pum, fechou o nosso grupo. E a gente ainda transitava em outros grupos também, né? Isso que é o legal. E você vê que é uma coisa muito natural do nosso comportamento se agrupar a pessoas e perfis, ou grupo de pessoas com esses tipos de perfis, que são similares aos nossos, a nossa cultura, a nossa educação. Né? A gente tem visto na política aí gente muito louca e gente muito branda. E essas pessoas muito loucas, elas se representam. Assim como as pessoas boas, as pessoas que são de fato amigas, elas também se representam. Sim. Porque, olha, você pode perceber que o seu ciclo e grupo de amizade, as pessoas com quem você convive, elas são pessoas similares a você. Talvez com menos poder intelectual ou de conhecimento, alguma coisa nesse sentido. Mas elas são similares. Tem alguma aproximação, tem ali uma identificação. Há uma identificação, não tem erro. Isso acontece mesmo, né? Uma coisa que você estava falando aí, Alex, e que me chamou a atenção, é que o seguinte, tem pessoas brandas, pessoas assim que buscam o consenso geral de todos, né? Buscam a harmonia do grupo. Isso é um perfil que se chama estável. A gente não falou dele até agora. A gente falou do dominante, falamos do influente e falamos do analítico. Cadê teu parceiro aí que não te solta? É o teu parceiro que não te solta. E temos o estável. O estável é aquele perfil de pessoa que ela sempre busca a opinião do grupo, ela sempre faz... ela evita conflito com todos, ela quer o bem comum de todos. Mas olha, tá bom para você, vamos conversar, vamos chegar a um consenso. O estável é um perfil que é muito interessante também. Então aí a gente consegue falar dos 4 perfis, que é justamente isso. O dominante, o influente,
o estável e o analítico. Tudo isso dentro da nossa cabecinha nos ajuda a entender melhor e viver melhor. Não só no trabalho, não só na vida pessoal, não só na faculdade, não só com os amigos, mas com a gente mesmo. Porque a partir do momento que a gente se conhece, né, para tomar as decisões, para poder falar, para poder interagir, né, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Certamente, certamente. A questão do se assemelha, né? A formação de grupos. E interessante que durante as fases das vidas, das nossas vidas, a gente vai conseguindo visualizar tudo isso aí. Né? Eu tinha um grupo de amigos na infância, outro grupo na faculdade, outro grupo quando eu estive fora do estado, ou quando eu estive fora do país, e agora é outro grupo. Né? E sempre assim buscando... O ser humano ele tem necessidade de interação, necessidade de interagir. É dessa forma que a gente consegue fazer ou criar uma evolução. O ser humano, qualquer tipo de animal, a gente está numa transitória de evolução constante. Está entendendo? A gente vem evoluindo muito. Se você pegar coisas de 10, 20, 30 anos atrás, você vai dizer que, nossa, como a gente viveu daquela forma. E o ser humano, espiritualmente, tem evoluído muito. As pessoas estão mais espirituais e espirituosas. Veja, esse momento terrível que a gente está vivendo, de pandemia, né, de político principalmente, a gente está tendo que aflorar demais a resiliência. E porque se a gente não pisar o pé no freio, a gente vai enlouquecer e vai brigar com os outros. Tá entendendo? Sim. Isso também faz parte da nossa evolução, Jairo. Porque a gente só vai se tornar pessoas melhores a partir do momento que a gente passar a compreender todos esses fatores. Aí eu sei lidar melhor. Porque o ser humano, ele tem muito preconceito com o que ele não conhece. E ele não consegue lidar com coisas desconhecidas. Por quê? Porque ele entra naquele primeiro fator que você falou ali atrás, o medo. Sim. Eu não sei para que eu vou me envolver. Não quero, é o desconhecido, né? Desconhecido. Eu tenho medo do que é desconhecido. Eu estava até lendo um pouquinho do Jürgen Klarik hoje, né? Eu estava vendo uns negócios lá bem interessantes. E aí ele citava umas coisas assim, dizia assim, nós, seres humanos, nós pessoas, nós somos todos muito autocentrados, né? O nosso cérebro está sempre pensando em 4 coisas. E com elas, como elas nos afetam, que é o fugir, lutar, comer e reproduzir. O ser humano, ele pensa nisso 24 horas por dia. Por quê? Porque é instintivo. Sim, instintivo. E aí, nós preferimos o quê? O preto no branco. É preto ou é branco. Se for colorido, já, opa, tá ficando difícil aqui. Pô, a minha zona de conforto aqui tá sendo mexida. Não quero sair disso aqui. Sabe por quê? As situações complexas nos perturbam. E a gente não quer que isso seja perturbado, não quer que seja mexido, vamos assim dizer. Exato. Porque a gente tem estudos aí, um estudo da Nielsen que eu estava lendo, que alguns consumidores eles chegam a abandonar a compra quando a situação é complexa. Quando ele quer, ele chega lá, mas ele não sabe lidar com aquilo. Se é um material tecnológico que sai daquilo que você pode controlar, ele abandona a compra. Então, no neuromarketing, a gente aprende a pegar esse consumidor e dizer, opa, calma aí, não é assim que funciona. A gente vai te ajudar aqui. Né? Inclusive, isso é muito fácil. Né? Então, assim, e tem uma outra coisa também, viu? Se a gente for falar das questões dos sentidos, né? A gente tem os gatilhos. Os gatilhos mentais.
Dos gatilhos mentais. E você sabe qual é o maior gatilho mental que nós temos, Jair? Ah, posso chutar? Pode, claro, claro. Criança. Não, eu vou me apegar aos sentidos, então, para a gente não fazer uma variação muito grande. E olha só, Você sabe temos qual? 8 minutos só, hein? 8 minutos. Só isso? Então, vou ser Ué. bem breve. Então, O nosso maior... Não, mas a gente passar um pouquinho, não pode? Não, porque aí é 1 hora de Insta, aí ele cai direto. Ah, então tá. Tá. Então, olha, nós somos muito visuais. 85% dos nossos sentidos são visuais. Nós procuramos padrões, nós gostamos de coisas tangíveis, nós gostamos de limites, inclusive. Tá certo? Nós somos seres emocionais que pensam, e não ao contrário. Sim. Somos imediatistas. O medo da perda é mais forte do que o potencial de ganho. Não gostamos do desconhecido. Não. Não, outra coisa. Respondemos ao status porque nos dá conforto de uma avaliação superficial da realidade. Total. A reciprocidade tem um poder imenso, meu amigo. Sim. Sim. Tá certo. Tá quase acabando o tempo aqui, né? Fala um pouquinho aí que eu tô falando demais. Mas pelo Insta a gente só consegue fazer 1 hora. Mas olha só, automaticamente, após a finalização, ela vai ficar no IGT, ela vai para o IGTV, e aí depois a gente vai subir ela para o canal do YouTube, tá? Mas isso nada impede que depois a gente faça uma live, né, o Alexandre, que a gente possa fazer uma live pelo YouTube. Então, claro. a gente pode ter mais tempo e tudo mais, entendeu? E aí a gente pode falar mais. Mas, infelizmente, Loreninha, a gente vai tocar violão junto. Será que se o pessoal... Se o pessoal estiver interessado e quiser que a gente migre para o YouTube, você tem tempo? Não, gente, não. Se o pessoal quiser, acaba e a gente retorna. Retorna por aqui mesmo ou a gente retorna por YouTube? Retorna pelo Insta. Fechado, então. Então, assim, pessoal... Quem quiser continuar a live, por favor, manda coração aí, que eu quero ver os corações aí batidos. Pelo menos mais uns 20 minutos. Se quiser que a gente continue mais 1 hora de live, a gente vai continuar mais 1 hora de live aqui falando. Porque aí o papo tá interessante. Parte 2. E aí a gente vai conseguir fazer 2 horas de live. Vai cair, isso. E aí eu abro de novo o canal e todo mundo entra de novo. Vai estar aparecendo lá, Jair Andrade Coach ao vivo, e todo mundo entra. Tá pouco coração. Se não tiver mais coração, não vai vir, não. Tá muito pouco coração. Quero mais coração. Vamos lá, que o papo tá muito bom. Então, ô, Branca, vem aqui um pouquinho. Então, beleza. Então, vamos continuar a nossa live. Então, olha só, quando der 9 horas, a live vai cair, tá? Ela caindo, vocês vão ter 5 minutinhos, porque aí vai ser como eu vou ter que jogar ela para o GTV, e aí eu tenho que fazer um acesso a ele, e aí automaticamente, fazendo esse acesso, eu já volto já com vocês, beleza? Beleza pura. Então pronto. A maioria ganhou. Vamos continuar. Olha aí, a Lorena falou que até a tia Lígia dela tá aí, ó. Coisa boa. Beijo, tia Lígia. Tia Lígia. Beijo! Cadê a minha esposa Branca Caparelli? Vou chamar ela aqui para dar um beijo para todo mundo aqui. Vem aqui, Branca! Ô, Branca! Então. Ok, é porque ela tá lá no quarto, né? Então tá de camarote. Então, beleza. Tem um delay ainda aí, né? Tem um delay ainda. Então vamos continuar. O povo está gostando, vamos continuar assim. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente acaba gerando conteúdo, compartilhando isso. Ó, a Leia, amiga também, está aí, gerando conhecimento para vocês. Isso tudo é muito bom para todos nós. E vocês participando, melhor ainda. Pô, que coisa melhor? Todo mundo participando, falando, perguntando. Pode perguntar à vontade para o Alex, pode perguntar à vontade para mim, que a gente está aqui é justamente isso, para somar. Né? Então, vamos... Pode perguntar, que se eu souber, eu respondo. Eu tá certo?
Eu também. Se eu não souber, Eu anoto eu e quero falo dizer uma assim, coisa depois aqui. eu mando no direct. É verdade. Eu quero dizer uma coisa para vocês assim, olha, eu não sou psicólogo, eu sou, eu estudo neuromarketing porque eu sou especialista em marketing. Então eu não tenho pretensão nenhuma de entrar no campo da psicologia, tá? Uhum. Apesar que a gente falando de neurociência, a gente está no campo da psicologia. Porque eu respeito muito os profissionais de psicologia, eu sou super fã dos profissionais de psicologia, eu me baseio muito nos meus estudos com a psicologia, tá? E por eu ter tanto respeito a eles, eu jamais quero ter a pretensão, né, Não é ideia, de né? passar Não por é. cima da ideia deles, Uhum. Não tá? é ideia, não é ideia, não é ideia. Não é ideia isso, né? Olha só, o que eu penso que é muito interessante é que a nossa pretensão é compartilhar o que a gente sabe, né? E mesmo assim, ouvir atentamente e fazer isso da melhor forma com todo mundo. A nossa única pretensão é essa, de compartilhar conhecimento, de trazer mais gente para ficar, para poder convidar mais gente. Gente, se eu posso ajudar através do meu conhecimento, se o Alex pode também ajudar através do conhecimento dele, por que não fazer isso? Sabe? Isso é reciprocidade que ele estava falando antes. Vamos ser recíprocos, vamos ajudar também, não é? Isso é muito legal. Uma coisa bem bacana, pessoal. Quem está entrando agora, a live vai voltar por volta de 9 horas, 22 horas, melhor dizendo, 22 horas e 5 minutos. Teremos mais uma hora de live, porque a live está muito boa, gente. E quando a gente fazer 2 horas de live, assim, o pessoal pedindo, é porque realmente o negócio está muito bom. A Dani, minha parceira, minha amiga, ela que cuida da minha imagem. Muito obrigado, Dani. Você sempre está comigo, você sempre me apoiando. Olha, Cristine, seja muito bem-vinda também. Volta depois, porque a gente está falando de neuromarketing, perfis comportamentais, neurociência, atualidades. O que é melhor para a gente? Pessoal, faltam só 40 segundos para finalizar a live. Então, finalizando aí, ó, um beijo para os meus alunos, a gente retorna. Vamos fazer a parte 2 já já, tá? Vai ser aula 1 e aula 2. Exato. E aproveita para meter o botãozinho ali, ó, do aviãozinho, chamando o pessoal, chamando o pessoal, chamando o pessoal. Chamar mais gente, que é muito importante, tá bom? Beleza? Gente, Beleza. daqui a 5 minutos é o tempo da gente tomar uma água e voltar. É VaptVupt. Já voltamos. Legal? E aí, gostaram? Joia! Ó, semana que vem tem a segunda parte. Eu vou passar as atividades agora para que vocês façam uma explanação a respeito do assunto, tá? E aí a gente encerra essa semana. Dá uma olhadinha aqui no slide. Desenvolva uma discussão sobre perfis comportamentais aliados ao neuromarketing. A importância do conhecimento do perfil comportamental no mercado de trabalho. O que vocês vão fazer? Olha só. Desenvolva uma discussão e faça um paralelo entre o perfil comportamental e o neuromarketing. Tá? Faça um paralelo entre as duas aí, fale a respeito das duas. Aí tem 5 questionamentos aqui que eu gostaria que vocês abordassem. Como eu poderia aplicar as técnicas do neuromarketing, olha lá, neurociência, na observação do perfil comportamental de um candidato a emprego na empresa? Que técnicas que eu posso utilizar nisso aí? Ó, é raciocínio, hein? Qual a importância de conhecer as técnicas do neuromarketing para o uso nas estratégias de mercado? Vocês já tiveram uma aula sobre neuromarketing, já dá para falar com propriedade aí. Qual a importância de traçar o perfil comportamental dos candidatos a emprego? Olha aí, hein? Observação aí para tratar do perfil comportamental. Vamos observar se o cara é doido ou não. Por que o perfil comportamental é tão importante nas análises de marketing estratégico? Veja, o perfil comportamental do consumidor agora, tá? Nesse caso aí. Se eu tratar de conhecer o perfil comportamental, como que eu posso aplicar, né, as estratégias do marketing estratégico? E por último, eu quero que você discorra sobre algumas técnicas de neuromarketing que você possa aplicar no marketing pessoal.
Que tipo de estratégia você faria para melhorar a sua imagem pessoal usando o neuromarketing? Olha que paralelo legal, aí dá umas 30 linhas bem bacana, tá joia? E cria uma discussão no portal Ava para suas observações e para sua presença. Tá ok? Espero que vocês tenham se divertido muito. Atividade aí joia para desenvolvimento, para desenvolver capacidade. Semana que vem a gente volta com a parte 2. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. There's a story